Nós passamos o ano todo pregando a mesma mensagem. Nós não temos outra mensagem. Nós temos o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus, que é para a noiva do Senhor Jesus, para embelezá-la, para notificar os homens para que eles se arrependam, se convertam e se voltem para o Senhor nosso Deus. Mas quando chega o mês de dezembro, a gente tem uma oportunidade para falar da vinda do Senhor Jesus, para visitar as Escrituras no que diz respeito às promessas, às profecias messiânicas. Reverendo Robson tem feito isso durante as quartas-feiras, continuaremos a fazê-lo, mas é uma oportunidade maravilhosa. E queridos, o ano está acabando, que coisa, hoje já é o primeiro dia de dezembro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? A sensação de que a coisa voou, é só sensação, né, irmãos? Porque o relógio continua cumprindo o seu papel. E nessa noite, então, eu quero compartilhar com vocês o texto que está no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Mas por ora me permita tecer alguns comentários antes de ler essa passagem das Escrituras, que é conhecida da igreja e traz tanto alento para a igreja, ao mesmo tempo em que a gente pode aprender muita coisa nesse pequeno texto. Deixe-me iniciar, então, relembrando você que o mundo, ele apresenta um dualismo. No mundo a gente vê um dualismo, o tempo todo a gente vê isso. Trevas versus luz, amor versus ódio, vingança versus perdão, bem versus mal. Isso mostra o dualismo que existe no mundo. Você que gosta, talvez, ou talvez goste, ou talvez não, dos filmes Senhor dos Anéis e por aí vai, essas trilogias, você percebe nitidamente esse dualismo de trevas, de luz, de homens da luz e de orques, de seres das trevas, essas coisas todas. Então o mundo está cheio desses dualismos. E, além disso, apresenta ainda o conflito versus trevas, ou trégua, melhor dizendo, guerra versus paz. Isso são alguns dos dualismos que nós percebemos na história e no mundo no qual nós vivemos. Eu devo lembrá-los que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas foram acontecimentos devastadores, batalhas terríveis, que dizimaram pessoas, milhares e milhares, que devastaram a economia de países. E as duas guerras, elas foram grandes batalhas do século XX. As mais conhecidas, isso não quer dizer que não houve outras batalhas. Nós sabemos que nesse exato momento há batalhas acontecendo, de guerras, de pessoas que são dizimadas, pessoas inocentes. E as duas guerras deixaram um rastro de destruição irreparável. A história dá conta disso. As duas grandes batalhas que foram terríveis, mas nada se compara à grande batalha que é feita menção no Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15. Porque no Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a maior batalha da história da humanidade versa sobre uma batalha cósmica. É uma batalha de cunho universal. A maior batalha aconteceria na história, assim como no tempo e no espaço. O texto do Gênesis, ele está mostrando que haveria de dar início a uma batalha, que não haveria trégua, que aconteceria na história da humanidade, no tempo e no espaço. E embora esse embate que é feito no livro do Gênesis, no capítulo 3, transcorreria no tempo, entretanto, ele teria implicação eterna. Essa grande batalha da história aconteceria e aconteceu na história, no tempo e no espaço, mas ela não tem só conotações, implicações temporais, ela tem implicação direta com a eternidade, porque ela definiria o destino de uma linhagem, de um povo. Essa batalha que está no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, ela definiria o destino de uma linhagem, de um povo.
O texto ele fala de uma luta entre o poder que causou a queda do homem e a mulher, e consequentemente a descendência da mulher. A luta ela seria inevitável, e de forma nenhuma haveria uma trégua até aquele episódio em que o descendente da mulher teria o calcanhar ferido e a serpente, o diabo, teria a cabeça esmagada. A cabeça esmagada. Todavia, dentro do pronunciamento da maldição sobre o diabo, conforme nós vemos nos versículos de número 14 e 15, também existe o lampejo de promessa, luz de uma promessa gloriosa. É aqui que começa a ser delineado, construído, costurado na história a nossa redenção. Porque haveria um dia no qual o descendente da mulher alcançaria o triunfo definitivo para uma linhagem de um povo. A maior batalha da história da humanidade ensina para a gente duas coisas. Eu quero então que você vá ao texto. Diz assim o texto, Gênesis 3, versículo 15. O Senhor dizendo para o diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, diz a palavra de Deus. A maior batalha da história da humanidade ensina, em primeiro lugar, sobre a inimizade. A inimizade. Eu gosto do que Francis Schaeffer ele fala sobre esse texto, quando ele está comentando esse texto. Ele diz que Deus fala aqui a Satanás, que usou a serpente. Deus fala aqui a Satanás, que usou a serpente. Veja só que nesse texto, nesse pequeno verso que nós lemos, existe uma sentença imposta pelo próprio Deus na questão relacional entre o diabo e a mulher. Há uma sentença que é imposta aqui pelo próprio Deus. Não se trata de uma iniciativa que o diabo diz: agora, doravante, eu vou guerrear contra a mulher e, consequentemente, contra a sua descendência. Não, o texto vai dizer e vai mostrar desde já o governo de Deus. É Deus quem está dizendo, porém inimizade. É Deus quem está colocando este ponto de tensão que haveria de perpetuar entre o diabo e a mulher, entre a descendência do diabo e a descendência da mulher, culminando com um fato histórico. Aquele ser que buscou estabelecer um relacionamento de proximidade com a mulher e conseguiu êxito, agora ele teria uma inimizade persistente com a mulher. Mas não é por decisão dele, nem por decisão da mulher. É o próprio Deus que cria essa tensão. É o próprio Deus que estabelece que haveria essa tensão entre o diabo e a mulher, entre a descendência do diabo e a descendência da mulher. É o próprio Deus quem coloca a condição de inimizade. É Deus quem coloca a condição de inimizade para que não haja amizade entre as partes antagônicas. É Deus quem coloca isso. Me permita fazer uma pausa sobre isso, uma vez que Deus coloca essa condição de inimizade entre o diabo e a mulher, entre a descendência do diabo e a descendência da mulher. É espantoso quando a gente vê crente professo, jovens professos, mulheres professas, fazendo um caminho inverso, indo na direção de uma descendência que não é de Deus para estabelecer laços de casamento. Sendo que Deus cria uma condição que é para ser irreconciliável, não é para que haja a conciliação, e entretanto a gente vê esses movimentos como que parece que perdendo a capacidade de perceber o que está posto enquanto princípio de criação de um povo e de uma linhagem. Agora veja só que o texto diz, porém, inimizade entre ti e a mulher. E ato contínuo, a inimizade criada se expandiria
para a descendência do diabo e a descendência da mulher. A história seria marcada, portanto, a partir de então, por um conflito constante entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. Algo que não haveria mais trégua. Deus está estabelecendo isso. Deus está fazendo uma declaração sobre essa questão relacional. O conflito, ele não seria, veja só que ele começa mostrando o conflito entre o diabo e a mulher, mas o conflito não seria apenas entre Satanás e a mulher, mas também entre a descendência do diabo e a descendência da mulher. O texto continua dizendo, entre a tua descendência e o seu descendente. Isto é, entre a descendência do diabo, entre aqueles que são do diabo e aqueles que seriam os descendentes da mulher. A partir daquele momento da fala de Deus, o mundo teria 2 grupos de pessoas. Só existem no mundo 2 grupos de pessoas. Acho que coisa boa vê-lo, tá? Só tem 2 tipos de pessoas no mundo. Tem etnias diversas. Mas na montoeira de etnias, de povos e nações, só há 2 povos no mundo. Os descendentes do diabo e os descendentes da mulher. A descendência da serpente e a descendência da mulher. Desde então, irmãos, desde esse momento dessa declaração que o Senhor Deus faz, a Escritura se ocupa em falar de linhagens, de 2 linhagens, ou de 2 descendências. Tanto é assim que se você vira a página das Escrituras e chega no capítulo de número 6, quando Deus decide destruir a humanidade, você vai perceber que Deus está fazendo, está costurando, está registrando justamente essa ideia de 2 descendências, de 2 linhagens, de 2 povos. No capítulo 6, no versículo 1 e 2, diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Essa linguagem é para falar de uma linhagem que pertence a Deus e de uma linhagem que não pertence a Deus. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram, diz a palavra de Deus. Desde então, 2 vertentes estão sobre a terra. Aqueles que invocam a Deus e aqueles que não invocam a Deus. Aqueles que se voltam para Deus, que carregam consigo esta marca, ou essa manifestação da graça de Deus, e aqueles que não têm essa marca, esse chamado, essa acolhida da parte de Deus. E vejam só, nós mostramos isso a partir do Gênesis, no capítulo 6, mas Caim e Abel já seriam a demonstração daquilo que está sendo falado. De 2 linhagens, de 2 vertentes. Caim foi um descendente do diabo. Caim foi um filho do diabo, tanto é assim que a Escritura diz na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11 e 12, que eu passo a ler. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Desde o início, desde a configuração do primeiro casal, da primeira família, do nascimento dos primeiros irmãos, a Bíblia começa a falar, existe uma linhagem que é do diabo. Existe uma linhagem que é da mulher, que é a descendência da mulher que faz parte da aliança. E essa tensão, portanto, vai existir entre essas linhagens. No primeiro momento, o diabo e a mulher. No segundo momento, a descendência do diabo e a descendência da mulher. E durante o ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi categórico quanto a isso. O Senhor Jesus foi categórico. E tanto é assim, que você se lembra quando Herodes tomou conhecimento que havia nascido o rei dos judeus? E depois de 2 anos, ele percebendo que ele foi ludibriado, o que ele fez? Quais foram as investidas que ele fez? Ele mandou assassinar todos os meninos de 2 anos abaixo. O que é isso? É essa investida dessa linhagem.
tentando perseguir a linhagem da mulher, tentando dizimar a linhagem da mulher. Mas é o Senhor Jesus quem vai dizer, é os lábios do Senhor Jesus quem vai dizer de modo claro e categórico sobre essas linhagens. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 36, o que o Senhor Jesus vai falar. Mateus capítulo 13. É a explicação da parábola da semeadura. Versículo de número 36 em diante. Veja assim, diz assim o texto: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é que semeia a boa semente, irmãos? O filho do homem. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos de quem? São os filhos do maligno. Então você vê que lá no Gênesis, o Senhor Deus está dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E a partir de então a história é dividida, a história da humanidade é dividida em dois grandes grupos de gente, de pessoas. Os descendentes do diabo e os descendentes da aliança, os descendentes da mulher. Vejam ainda os lábios do Senhor Jesus proferindo em João, no capítulo 8, versículo 44. Vejam, é o Senhor Jesus ensinando, é o Senhor Jesus falando. Você pode até achar que é forte demais, que é duro demais, mas é o Senhor Jesus quem está dizendo. Olha só o que o Senhor Jesus disse para os religiosos, oponentes do seu ministério. No versículo de número 44 diz assim o Senhor Jesus: vós sois do diabo. Quem está dizendo isso? O Senhor Jesus está dizendo: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quem é o pai de vocês? É o diabo que é o pai de vocês. Vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Duas linhagens, dois povos, duas descendências, duas ramificações, em que entram numa condição relacional antagônica, irreconciliável. Por quê? Porque Deus estabeleceu essa condição. Deus estabeleceu essa condição. Deixe-me dizer alguma coisa. Tem coisas que a gente cria tanto apego e quer estar tão próxima delas, que se Deus não agir para colocar um tipo de embaraço, a gente não sai daquela situação. A mulher que foi seduzida por Satanás, se Deus não estabelece essa condição, haveria uma relação de amizade que iria se perpetuar. Tem crente que às vezes ele está num campo minado, numa situação em que já houve o alerta de Deus, e se Deus não criar uma situação embaraçosa, ele não rompe, ele não sai, ele não abre mão daquilo, ele fica apegado àquilo. É preciso que Deus venha então e coloque um elemento que será um divisor de águas, que impossibilite a pessoa de ter proximidade, namoro, apego com aquilo. Por isso é o próprio Deus que inicia, ou que tem a iniciativa de dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Preste atenção numa coisa. Nós vimos que o Senhor Jesus falou que há pessoas que são filhas do diabo. Que são filhas do diabo, que estão no mundo. E o Senhor Jesus fez uma descrição do caráter do diabo. Quem é o diabo? O diabo é homicida, o diabo é mentiroso, nele não há verdade. E de quando em quando é possível ver, até naqueles que são
da aliança, pertencentes à aliança, resquícios que se parecem mais com o diabo. De pessoas que ainda têm apego e afeição por mentira. Enquanto que o Senhor Jesus está falando assim, os filhos do diabo é que andam nessa senda. Não fica bem para aqueles que são da aliança, descendentes da mulher, que já foram alcançados pelo Evangelho, faltar com a verdade. Não fica bem. Isso é resquícios do diabo. Isso é uma demonstração que às vezes a pessoa, se não tomar cuidado, nas oscilações da vida, nas escorregadelas daqui e dali, fica mais parecendo com uma outra pessoa do que com a outra pessoa com a qual nós deveríamos parecer. Porque o diabo é mentiroso. Dele procede a mentira. Muito cuidado com a mentira. Você deve ser considerado filho da verdade. Você deve ser considerado uma pessoa que tem apego pela verdade. Uma pessoa que ama a verdade. Não fica bem para o crente faltar com a verdade e proferir mentira, porque isso associa-nos, ainda que nos resquícios da presença do pecado em nós, com uma outra pessoa, e essa pessoa não é a pessoa do Senhor Deus. Então, muito cuidado. Muito cuidado. A primeira coisa que nós vemos na maior batalha da história é a inimizade. A segunda verdade é sobre a ferida. É sobre a ferida. Voltando para o livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15, o texto diz assim: este te ferirá a cabeça. Este é o descendente da mulher. E tu lhe ferirás o calcanhar, diz a palavra de Deus. Nós temos aqui, vocês bem sabem, mas não custa relembrar, nós temos aqui aquilo que os estudiosos chamam de o proto-evangelho. O proto-evangelho. O que é isso? Para aqueles que porventura talvez não se recordavam mais, o proto-evangelho é a primeira menção do evangelho, enquanto declaração de promessa, que se deu num ambiente de hostilidade, de rivalidade, de culpa, de medo, de muito medo e de separação. Então nós temos aqui, a priori, a primeira menção da boa notícia do Evangelho, na pessoa do descendente da mulher. E o cumprimento do que é falado aqui, nesse texto, nessa parte final do versículo que nós vimos, daria, ou se daria, ou aconteceria no palco da história. Veja só, está estabelecido, está posto uma tensão relacional entre o diabo e a mulher, entre a descendência do diabo e a descendência da mulher, e essa coisa haveria de se perpetuar por toda a história da humanidade. Não haveria trégua. Não haveria trégua. Mas o texto aponta para um episódio, um evento específico. E a partir daquela fala, da declaração do próprio Deus, desse momento específico, da fala divina, a cabeça do diabo seria esmagada e o calcanhar do descendente da mulher seria ferido no tempo e na história. No tempo e na história. Qual é o grande detalhe aqui, nesse pequeno verso que nós lemos? O grande detalhe, o diferencial agora, é que o tom da fala de Deus agora é pessoal, com o descendente da mulher. Agora não se trata mais de uma rivalidade que vai perpetuando na história entre o diabo e a mulher, entre a descendência do diabo e a descendência da mulher, muito embora ela aconteça nos dias de hoje, até a volta de Cristo ela vai acontecer, porque Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, que na volta de Cristo a igreja vai esmagar a cabeça do diabo também. Isso é escatológico. Mas do ponto de vista do ápice, do clímax da história da redenção, isso haveria de acontecer em um momento muito específico. E o diferencial, aqui a chave, a virada aqui, é que o texto para de falar da rivalidade do diabo com a mulher e com a descendência da mulher, para falar da rivalidade do diabo com o descendente. O descendente. Não é mais uma descendência, mas o descendente. Uma pessoa específica que haveria de surgir na história. Haveria de chegar, portanto, o que Deus está falando é o seguinte: olha, haverá de chegar um momento em que essa questão entre o diabo e a mulher vai mudar o foco dessa tensão e vai ser diretamente uma situação pontual
com o diabo ferindo o calcanhar do descendente da mulher e o descendente da mulher ferindo a cabeça do diabo. A situação que seria, portanto, perpetuada, que haveria de processar, haveria de ter o seu clímax do esmagamento da cabeça da serpente em um dia muito especial, em um dia em que haveria de conquistar ou de acontecer o triunfo de todo sempre, ou para todo sempre. E que evento é esse? É o evento da cruz. O evento da cruz seria o momento pelo qual a cabeça da serpente seria definitivamente esmagada. E o calcanhar do descendente da mulher, o filho da mulher, aquele que haveria de proceder de uma virgem, haveria de ser ferido. Haveria de ser ferido. Quando nós olhamos para o texto, talvez alguns de vocês tenham uma outra versão da escritura aí. Eu estou usando a Ara, mas o termo hebraico expressa algo mais forte do que ferir. Quando nós olhamos para o verbo ferir aqui, ele está muito aquém da expressão que está no hebraico. Qual é a realidade, a ideia mesmo que o hebraico está trazendo para esse acontecimento? O termo hebraico aqui, ele traz a ideia de moer, ele traz a ideia de esmagar, ele traz a ideia de destruir. Portanto, não é só ferir a cabeça, é moer, pisar e fazer esse movimento. É pisar e esmagar, é pisar e destruir a cabeça do inimigo. É mais forte, portanto, do que a simples ideia de ferir a cabeça. Porque só ferir a cabeça não seria um triunfo pleno, total. É preciso esmagar e deixar o inimigo sem condição de reação para impedir o plano da redenção. É claro que a investida do diabo haveria, nessa linguagem do próprio Deus, de ferir o calcanhar do descendente da mulher. Porém, o contraste aqui é maior do que ferir. É de um triunfo inigualável, de um contraste maior, Agora veja só, como é que Deus é tão gracioso e extraordinário nos seus intentos, nos seus planos. Vejam só, o homem foi ludibriado, foi enganado pelo diabo, ok? Ok? Capítulo 3, ele foi enganado, ludibriado pelo Satanás. Mas também Deus vai usar o homem. Deus vai usar o descendente da mulher, o filho do homem, que haveria de vir para vencer o diabo. Se o pecado entra no mundo por conta da tentação, da sedução e do modo como o homem sucumbiu, Deus, por sua vez, no seu plano eterno, vai mandar um representante, nascido de mulher, com as mesmas características que nós, mais do que características, com a mesma estrutura, exceto no que diz respeito ao pecado, para ele ser o nosso real fiador, para ele ser o nosso real representante, o nosso digno representante, o federal, que haveria de nos representar cabalmente. A promessa, portanto, do que Deus está fazendo aqui, naquilo que nós chamamos do início, ou da primeira menção do Evangelho, mostra que o triunfo de Deus, a fala de Deus, não é dirigida aos homens, aos pecadores, mas a fala de Deus é dirigida ao tentador, para que o tentador que fez com que o homem experimentasse a tragédia da queda, ele também escuta dos lábios de Deus que Deus vai prover, que Deus já vai manifestar na história alguém em que haveria de conquistar definitivamente a redenção. Desde então, o diabo estava com seus dias contados. Irmãos, é por isso que o diabo, desde a manifestação do Senhor Jesus, ele tenta com artimanhas desviar o Senhor Jesus da cruz. Tem uma teologia muito ruim de algumas pessoas que elas falam que quando o Senhor Jesus é apanhado, que quando o Senhor Jesus é humilhado, que quando o Senhor Jesus é levado para a cruz e está para ser morto,
As pessoas costumam dizer, talvez você já ouviu ou já leu, isso é uma teologia muito ruim, em que o diabo estava em festa, estava um verdadeiro carnaval, né? Um abadás, os diabos, seus demônios. Não, ele nunca quis que o Senhor Jesus fosse à cruz. Ele fez de tudo, ele investiu, ele tentou o Senhor Jesus, ele tentou desviar o foco, porque ele estava com os dias contados. Ele sabe que o evento da cruz é o evento no qual a cabeça dele vai ser moída. Então, sem essa, pode até parecer atrativo de que havia um verdadeiro carnaval no inferno, porque agora a cruz ele vai ser triturado, acabou, chegou o fim. Não, ele sabe que a cruz vai ser a derrota cabal dele. Desde então, ele sabe que os seus dias estão contados, então ele empreende esforços, ele tenta um jeito aqui, ele tenta um jeito ali, e ele reconhece o Senhor Jesus no ministério do Senhor Jesus. Eu sei quem tu és, eu sei que tu és o Santo de Deus. Uma vez os demônios falaram assim, já vieram para nos prender-nos? Olha só o que um teólogo disse, ele diz assim, a obra de Cristo, em sua base, é a vindicação e a vitória de Deus sobre o maligno. A obra de Cristo na cruz em sua base, é a vindicação, é a exigência de Deus, é a vitória de Deus definitivamente sobre o maligno. O descendente da mulher, irmãos, destruiria o maligno, assim como as obras do maligno. Destruiria o maligno e as obras do maligno. Vejam o que diz João na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8. Ouçam o que diz o evangelista João. Ele diz assim, aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora vejam o que ele diz. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para quê? Para destruir as obras do diabo. Ele tanto vem com a intenção ou com a missão de destruir o diabo, moer a cabeça dele, esmagar a cabeça dele, como destruir as obras do diabo. Outra passagem poderosa que faz o link com Gênesis capítulo 3, versículo 15, é Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Escutem o que diz o texto, diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, diz a palavra de Deus. Percebe? Percebe que quando o diabo escuta dos lábios do próprio Deus, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Você percebe que o diabo escuta dos lábios de Deus, Deus proferindo essa sentença. Mostrando que é uma questão de tempo. Para que rumo a história está apontando? Para o Gólgota. Lá para o Gólgota. Olhe só o que Francis Schaeffer diz. Ele diz assim, aqui está uma indicação de que Jesus cumpriu a promessa de Gênesis 3,15. Pois é o Messias que deve ser ferido, mas pela sua ferida ele destrói o poder da morte e o poder de Satanás. Jesus, por sua morte, ele livra todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Isto é, diz Francis Schaeffer, haveria um tom substitutivo em sua morte face a face com o adversário, Satanás. E por sua morte, a morte de Jesus, os resultados da queda seriam definitivamente suplantados. Definitivamente suplantados. Na cruz, Satanás feriu o calcanhar do descendente da mulher, Cristo Jesus. Mas por causa da crucificação, por causa da morte, por causa da ressurreição, Cristo pisou a cabeça de Satanás e alcançou vitória
absoluta para os crentes. Absoluta. A maior batalha da história foi vencida lá na cruz. Você não tem por que ter medo mais. Você não tem por que ficar assombrado com a morte. Porque o Senhor Jesus tanto destronou aquele que tinha o poder da morte, o causador da ruptura, quanto o Senhor Jesus destruiu as obras dele. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, vejam que coisa extraordinária Paulo vai dizer no capítulo de número 2, no versículo 14, na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava na forma de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E aí diz o texto: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se há algum vestígio de festa, não é do diabo nem dos demônios, é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. Agora, irmãos e minhas irmãs, eu caminho considerando aqui para concluir. Em que contexto surge a declaração de Deus da primeira notícia do Evangelho? Acontece entre um contexto de luta e sofrimento, em que é apresentado luta e sofrimento, medo e culpa, separação, ruptura. O homem vai deixar o jardim, mas é nesse contexto que aparece também a incrível apresentação de que haverá um triunfo, de que por fim aconteceria como aconteceu a vitória do descendente da mulher. O contexto era um contexto marcado por fobia, por subterfúgio, por fuga. E é nesse contexto que Deus fala. Gênesis 3,15, portanto, é a primeira proclamação de graça e de esperança. O Gênesis 3,15 não é um texto para passarmos por ele sem refletir, sem pensar nas implicações dele, que se atrela ao Senhor Jesus e ao ministério do Senhor Jesus. É a primeira declaração de boa notícia de redenção, está no Gênesis 3, no versículo 15. É ali no contexto de rivalidade, de lutas, de conflitos que haveriam de perpetuar a história. É ali também que é dito que, conquanto o calcanhar do descendente da mulher seria ferido, é ali também que Satanás seria derrotado definitivamente. O ferir o calcanhar do filho da mulher não é sinônimo de derrota, é sinônimo de vitória. Há uma ferida no calcanhar do Redentor, mas essa ferida haveria de ser curada com a ressurreição. Ele haveria de triunfar-se sobre a morte e definitivamente esmagaria a cabeça do nosso inimigo para todo sempre. Gênesis 3,15, guarde isso. Gênesis 3,15, de fato, está falando que haveria o nascimento de um descendente da mulher. Eu fico pensando aqui, que na língua semítica, segundo os estudiosos, quando se ia falar de descendente, geralmente fazia alusão ao homem. Abraão, vou te dar um descendente. Isaac, vou te dar um descendente. Só que aqui eu penso, Tiago Almeida, que quando fala aqui que é o descendente da mulher, já é de certa forma uma alusão de que o descendente viria de uma virgem, que não haveria participação, cooperação humana, o homem doando a semente como naturalmente acontece. Eu penso que já é alguma coisa da qual depois Isaías vai dizer: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Gênesis 3,15, portanto, de fato está falando do descendente da mulher, assim como o filho unigênito de Deus o Pai. De Deus o Pai. Sabe por quê? Porque é Paulo que vai nos ajudar a entender isso quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Deus enviou seu Filho
Nascido de quem? Nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! E com isso, o triunfo é para todo o sempre. A vitória é nossa por conta da conquista do Senhor Jesus.